Bom dia a todos, no grande amor do nosso Deus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede em termos a oportunidade de estar adorando e exaltando o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do nosso Deus no Salmo 119, versículos 71 a 73 nos diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesses os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me, para que aprenda os teus mandamentos. Bendito Deus, nosso bondoso e maravilhoso Pai, graças te damos, ó Pai, por esse dia. Graças te damos, Senhor, porque sentimos, ó Deus, a tua presença em todos os momentos das nossas vidas. E agora, ó Deus, quando nos reunimos em teu nome, queremos suplicar a ti o perdão, meu Deus, para os nossos pecados. Nos esvazia, Pai, de tudo aquilo que fere a tua santidade. Continua com a tua boa mão sobre nós, tendo misericórdia de nós, nos dando, ó Deus, cada vez mais discernimento, sabedoria, para que as nossas atitudes, meu Deus, venham a exaltar e glorificar o teu nome. Tu sabes, ó Deus, o quanto somos falhos, tu nos conheces. A tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda para trilhar nos teus santos e retos caminhos. Ó Deus bondoso, nós te agradecemos pelas inumeráveis bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Deus, infinito. Tu és o Deus que tem suprido as nossas necessidades e tem olhado para nós com um olhar de compaixão, de bondade. Por isso, ser propício, ó Deus, a nós, pecadores. Nos ajuda, Pai, para que, ao lermos a Tua palavra, possamos entendê-la, possamos transmitir, ó Deus, de maneira clara, com fidelidade, mostrando, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, mostrando que quando erramos, nos humilhamos e pedimos perdão a Ti, o Senhor nos ouve, mas nos ouve não porque nós temos nenhum mérito, mas é tão somente porque o Senhor é um Deus fiel, às Tuas promessas. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso. Então, somente, ó Deus, a Ti pertence esse poder. E agora nós apresentamos aos nossos amados ouvintes. Tu conheces, Tu sabes como cada um está. Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada um. Por isso, visite-os, ó Deus, nesse momento. Seja com aqueles que estão precisando de uma cura, aqueles que precisam, ó Deus, de orientação, aqueles que estão sempre, ó Deus, te intercedendo, ó Deus, para que a Tua boa mão continue, Senhor, sobre eles. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra que vai ser exposta nesse momento. Guarda, ó Deus, em nossos corações e continua tendo misericórdia de nós, para que venhamos, ó Deus,
a te servir com amor, dedicação e te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Na manhã mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti nesse dia também. Teu reino é feito de amor. Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente. Brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço meu louvor. Levanta-te as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão. Te ofereço meu louvor. Levanta-te as minhas mãos. Neste dia também, mais uma vez, és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. A graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam com todos os irmãos, todos os ouvintes, todos aqueles que estão
conectados nesse momento, que Deus possa estar cuidando da vida de cada um, possa estar dando direção, possa estar mostrando o seu amor e que nós possamos estar percebendo em todas as coisas que Deus tem feito por nós, como Deus tem nos livrado de tantas coisas e tem cuidado das nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento um texto lá do Antigo Testamento. O texto está em 2 Samuel capítulo 19. Estarei lendo o versículo 8, 9 e 10 da palavra do Senhor. Fala assim: Então o rei se levantou e se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei fugiu, o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. No versículo 10 fala: Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para esse texto e para todo o contexto anterior, a gente vê que Davi reinava em Israel já há algum tempo. Porém, aconteceu que um de seus filhos, chamado Absalão, ele se rebela contra o pai e ele ludibriou todo o povo para que o tornasse rei. Ele era um rapaz charmoso e sabia usar bem as suas palavras, e ele tinha, vamos falar assim, o poder da persuasão. Assim, ele finge que ter interesse na justiça do povo. Ele começa a atender o povo na entrada nas portas da cidade, e ele convence os israelitas que ele seria um melhor rei que Davi, seu pai. E então ele aplica um golpe de Estado. A consequência de tudo isso é que Davi precisou fugir de Jerusalém para não morrer. E tem toda essa repercussão e consequências. Pouco depois, a história conta que Absalão, ele entra em batalha e ele está numa perseguição, e Absalão morreu nessa batalha. E então os israelitas perceberam o erro, a besteira que eles tinham feito. Pois nesse momento, eles tinham se afastado do rei Davi, o rei legítimo, que era ungido pelo Senhor, instituído por Deus. E então, arrependidos, eles pediram a volta de Davi e estavam prontos para se submeterem novamente ao reinado do ungido do Senhor. Quando a gente olha para a história bíblica, esse texto, essa narrativa foi muito antes do nascimento de Cristo, em torno de 1000 anos, 950 anos antes de Cristo. Mas essa história, ela nos remete lá no Novo Testamento, agora, à parábola do filho pródigo. Aquele filho rebelde que se rebela contra seu pai e prefere viver a sua própria vida da maneira que mais lhe agrada, gastando todos os seus bens. E é interessante, quando ele tinha tudo, estava tudo tranquilo. Mas quando tudo que ele tinha acabou, restou aquele pensamento que é registrado nas Escrituras: Feliz eu era na casa de meu pai, tomara que ele me aceite de volta. Feliz eu era na casa de meu pai, tomara que ele me aceite de volta. Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha num contexto geral, muitas pessoas preferem mandar na sua própria vida, e assim acabam se desviando dos caminhos do Senhor. E as pessoas são atraídas pelas delícias, pelos prazeres, né, de seguir seus próprios desejos. As pessoas têm mania, têm desejo de serem independentes de tudo e de todos, principalmente de Deus. Mas parece que o fim está sempre chegando para todos e da mesma maneira, ou muito parecido. Arrependimento, tanto para os israelitas
como para o filho pródigo, como muitas vezes para mim e para você. O errado aos olhos de Deus, ele é muito chamativo. E o pecado, por mais prazeroso, por mais satisfatório que se pareça, né, para quem o pratica, ele pode ser muito agradável na hora, mas as suas consequências, elas podem ser terríveis e elas podem ser muitas vezes irrecuperáveis na vida do ser humano. Muitas vezes elas causam danos, causam dores, causam separações que não conseguem mais serem arrumadas ou consertadas. Por quê? Porque a gravidade do pecado muitas vezes ela chega a acabar com famílias, com relacionamentos, com confiança, com amizades, com igrejas e com sociedades todas. O pecado, ele causa destruição, ele causa vergonha, ele causa consequências. Apenas um caminho pode nos livrar de todas essas consequências, de todas essas punições, e pode nos levar à vida eterna com Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a solução, sempre vai ser a solução. E para se desviar desse caminho que conduz para o inferno e o afastamento eterno de Deus, a gente precisa sempre nos voltar para Cristo, fazer como o filho pródigo fez. Feliz eu era na casa de meu pai, tomara que ele me aceite de volta. Lá em Lucas 15:24 fala: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. E muitas vezes nós andamos assim. Nós precisamos ser encontrados, mas nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados e olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para a salvação que só Cristo pode nos oferecer. Interessante que ao perceber o arrependimento dos israelitas e o desejo de serem reintegrados ao seu reino, o rei Davi, que tinha todos os motivos para se vingar, ele recebe o povo com alegria. No caso do filho pródigo, o pai aceitou esse filho de volta como uma festa. Ele faz um grande banquete para receber novamente esse filho que estava distante do seu amor, da sua presença. E Deus, ele sempre nos recebe de igual forma, dando vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. A Bíblia fala que é uma grande festa no céu quando alguém que se desviou volta para o caminho de Deus. E Deus, quando nos recebe de volta, ele não nos recebe com acusações. Interessante que lá no Novo Testamento, quando Pedro nega a Cristo 3 vezes, e assim o galo canta, Jesus passa e há profundo arrependimento e tristeza no coração de Pedro. Mas quando Jesus, já ressuscitado, um corpo em glória, perfeito, um novo corpo para andar nessa terra, encontra-se com Pedro novamente, Pedro não foi cobrado. Mas o pedido de Jesus é que agora Pedro apacentasse as suas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Não foi acusação, não foi aquela lembrança da negação, mas dando uma nova oportunidade para Pedro para seguir a sua vida. Assim foi com o povo de Israel, assim foi com o filho pródigo, e assim é conosco quando a gente se arrepende dos nossos pecados e se volta para Deus. A misericórdia, as misericórdias do Senhor, a sua benignidade, elas são infinitas, são muito grandes. Nós, ao pecarmos, devemos nos posicionar, nos arrepender e clamar ao Senhor por restauração. Que Deus assim nos abençoe. Os desvios nas nossas vidas, eles vão acontecer, mas nós temos sempre essa escolha, essa opção de nos voltarmos para Deus. E Deus é que nos atrai novamente para o seu caminho. E esse caminho do qual nós nunca deveríamos ter nos desviados, porque são caminhos de morte e perdição. Que nós
continuemos sempre no caminho perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que eu agradeço e peço que Deus nos dê um bom dia. Amém e amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, no meio dos louvores que habitam. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem Santo e eterno Deus, Tu és bom e fazes o bem. A terra, Senhor, está cheia da Tua bondade. Nós Te louvamos, ó Deus, por mais um programa realizado. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada ouvinte. Que a Tua palavra, meu Deus, venha a ser um alimento. E que essa palavra aumente a fé e que dê forças. E que dê também, meu Deus, assim o desejo de a cada dia Te servir, Te adorar. Essa é a nossa oração, que Te pedimos e agradecemos.
Em o nome de Jesus, contempla, Pai, a cada um. Em nome de Jesus. Amém.